Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui no espaço de negócio da Perplan, Uberlândia, com o Rafael e com o Gustavo. No bate-papo, a gente fala um pouquinho mais da Perplan, o que ela já conquistou destaque hoje no Brasil e há 5 anos em Uberlândia. A Perplan é reconhecida por seus empreendimentos diferenciados, com projetos que geram oportunidade e impulsionam o futuro, além de oferecer o que é muito importante e desejado nesse mercado: responsabilidade, confiança, credibilidade, inovação e sustentabilidade. Vamos conhecer melhor o que eles têm feito por aqui e quais as novidades para os próximos anos. É uma imensa oportunidade da gente estar aqui hoje, falando um pouquinho da Perplan, junto com você, junto com todos os ouvintes que vão passar a entender um pouco melhor da empresa. Para quem não conhece, a Perplan é uma empresa de quase 25 anos de história, já completa esse ano em setembro, uma empresa que já entregou mais de 7 mil unidades. Só aqui em Uberlândia tem diversos projetos, além do Land Bank, que a gente vai falar um pouco mais para frente. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouco mais da empresa e dos projetos que a gente tem. Os projetos diferenciados, né, Gustavo? Vocês fizeram com o Uberlândia aqui. Totalmente a diferença de vocês, Uberlândia, é a diferenciação de projetos e o compromisso com o alto padrão de qualidade, né? Exato. A gente que agradece por participar e ter essa oportunidade de falar pela Perplan. É fácil falar pela Perplan. Na verdade, a Perplan chega há 5 anos aqui com o lançamento, mas a gente tem mais tempo de casa. Então, o trabalho de incorporação, quando uma construtora começa a prospectar uma região nova, principalmente no Uberlândia, leva mais tempo. Então, a primeira vez que eu pisei aqui com esse objetivo foi em 2015, então faz quase 10 anos que a gente flertou com a cidade, e aí demora um pouco até isso É um estudo, né, que vocês estão fazendo com a região. Primeiro tem que encontrar o terreno correto, depois que encontrou o terreno correto, ela tem que pisar com o pé direito, e foi tudo isso que a Perplan conseguiu fazer e pisou com o pé direito com um empreendimento diferenciado, que era naquele momento o Liberdade 2026. Uma empresa que está 24 anos no mercado, referência no mercado brasileiro, o que motivou vocês a fincar raízes aqui em Uberlândia? Uberlândia é uma cidade muito pujante. Isso há 10 anos atrás, quando eu cheguei lá, eu já enxergava essa possibilidade de Uberlândia. E ela tem similaridades com características muito próximas do que a gente está muito acostumado, do que a gente sabe fazer. São regiões do interior muito forte. A nossa sede fica em Ribeirão Preto, então a similaridade com Uberlândia tinha muita coisa, tanto a população, o tipo de negócio, a qualidade já dos serviços oferecidos. Então isso já era muito forte e a gente enxergava essa similaridade e aí despertou o interesse de realmente... Dizem que Uberlândia é Ribeirão Preto de 15, 20 anos atrás, né? Como oportunidade. Olha, eu considero até algumas características mais avançadas. Realmente a gente ouve um pouco disso daí, mas eu considero Uberlândia com uma diferença muito clara. Ela é a segunda cidade do estado de Minas Gerais. Isso torna ela muito mais importante nesse sentido, porque ela recebe recursos e recebe um olhar um pouco diferente das outras cidades que a gente está acostumado. Então, nesse sentido, eu acho que ela tem muito mais força. Vocês chegaram aqui na pandemia, né? Eu lembro bem. A gente lançou o empreendimento no meio da pandemia. Liberdade 2026 foi assim, a gente já começava o trabalho antes, né? A gente comprou o terreno em 2018 ali, conseguiu desenvolver ele, a hora que a gente estava formatando o negócio, saiu com ele e um mês depois veio a pandemia, né? Então é aquele baque tudo, mas mesmo assim a gente acreditou tanto na força da cidade quanto na força do que a gente estava construindo e realmente isso deu certo. Vocês trouxeram a cultura da marca Perplan para o Uberlândia, né? Perfeito, um projeto totalmente disruptivo, né? Totalmente com metragem diferente do que a cidade praticava, um arquiteto renomado, que é o João Armentano, o mesmo arquiteto Luciano Huck, o Roberto Júlio. Isso fez aqui um movimento importante para a cidade, comercializando unidades de 200, 325, 400 e 500 metros. Então, tinha de tipo a duplex a triplex. Foi muito importante para a gente poder chegar na cidade com o pé direito, com um produto assim, inigualável, e nos posicionou, como a gente vem se posicionando na cidade de Ribeirão e outras cidades que a gente tem atuação, o alto padrão real, né, com acabamento diferenciado, com personalização de apartamentos, louças, metais, entrega para o cliente com garantia, né, dentro desses quesitos. Fez ali a Perplan na cidade, junto com a economia, junto com o mercado imobiliário local, realmente uma marca diferente para a cidade e para a região. Eu sou testemunha da Perplan em Uberlândia, porque visitei Ribeirão Preto também, né, Rafa? Estive lá conhecendo o empreendimento de vocês. E a chegada de vocês, eu acredito que vocês subiram a régua do padrão de qualidade de Uberlândia.
Para a gente mesmo, né? Fazer um empreendimento como esse foi um desafio inicial e subiu a régua da própria Perplan. Então, trazer um arquiteto como o João Armentano, com um projeto extremamente desafiador e qualificado como esse, foi um desafio para a própria Perplan. Então, ao mesmo tempo que a gente traz isso para a cidade, também desafia a Perplan e faz ela evoluir e trazer coisas diferentes. E isso instigou o restante, né? A gente já vem nessa esteira, uma vez que eu consigo ter sucesso nesse tipo de empreendimento, abre a porta para a gente fazer outras e abre o apetite e também o gosto pelo negócio. E eu acredito que melhora também, até a parte da concorrência também melhora também, porque vocês valorizaram o metro quadrado aqui da Zona Sul. Você estava falando do metro quadrado de construção, que na época era em torno de R$6.000, hoje nós estamos chegando aí a mais de 10 mil, 14, mais de 12 mil reais. Então, quer dizer, a vinda da Perplan e acreditar na cidade, na minha opinião, valorizou para todos aqui. Deu muito certo. Eu acho que foi uma escolha acertada, né, Gustavo? A gente escolheu a cidade no momento certo e conseguiu beber água limpa. E isso qualificou o mercado como um todo. É claro que já tinha grandes players e outros incorporadores aqui, e isso só ajudou o mercado em si. Porque na hora que você traz um empreendimento como esse, você instiga o concorrente também a elevar a régua dele, e aí o mercado ganha, e quem ganha no fim é a cidade, né, e a população. O consumidor final, né, ele vê projetos diferentes, ele quer exigir do grande player aqui no local produtos também diferentes, como a Perplan. Isso é importante. Gustavo, assim, nesse curto período de tempo, né, de 5 anos, a gente fala que é um curto período, mas para quem constrói é um longo período, porque não é só 5 anos, é o que antecede o investimento, né, a parte burocrática, escolha, estudo, tudo isso, né? O que vocês entregaram nesses 5 anos e o que vem pela frente? Bom, excelente pergunta, Sérgio. A gente fez recentemente, no passado, a entrega do Marie, no ano retrasado, a entrega do Liberdade em 2026, foram 2 produtos incríveis, assim, que foi feito com muito louvor da empresa, dos projetistas, e qualificou a Perplan como um altíssimo padrão. É um produto de 200, 300, 400, 500 metros e o Marie de 137. Então foram 2 entregas importantes. Agora, em julho, a gente está prevendo entregar o Gran VS Garden, que é um dos produtos ali próximo do Uberlândia, próximo do Uberlândia Shopping. Né, que é uma região de desenvolvimento também ali que... Destravamos também. Um vetor de crescimento novo que a gente travou. Eu falo que a nova centralidade de Uberlândia está naquela região ali. Perfeito. Além do Adágio, que fica ali no bairro Leeds, que é um projeto que já está praticamente quase pronto, né? Previsão de entrega lá para o início do ano que vem, 2026. Quer dizer, compromisso novamente com quem comprou, compromisso novamente com quem apostou na empresa, e a gente demonstra isso em obras, em qualidade, em funcionários, né? E a gente está na jornada de lançar outros produtos que tem aí uma esteira grande de projetos, aprovação, rendimento, que a gente desenvolve com o passar do tempo, com cautela, com muita responsabilidade e com um certo conservadorismo que vem dos acionistas, e coloca aqui produtos bem pontuais, mas da mesma forma, concebido aqui pelo Rafael, projetos autorais, com fachadas disruptivas, com arquitetos diferentes, que é o que o berlandense gosta. Ficou essa nossa percepção. Vocês são conhecidos por novidades, né? Você acha que esses diferenciais é o que fizeram sucesso da Perplan aqui? A inovação? Eu acredito. Sem dúvida nenhuma. A gente conseguiu colocar elementos. Primeiro é a localização. Na hora que você acerta a localização, aquele já é um bom início. Né? Mas depois o cliente ele não quer só a localização, ele quer valor agregado, ele quer um produto diferenciado. Esse cliente, principalmente o de Uberlândia, ele tem conhecimento de outras regiões, ele frequenta outros lugares, investimento e ele vem com essas características, e o que ele olha em outros lugares, ele gostaria que fosse aplicado aqui. Então, isso é o que a gente passou a entregar para esse cliente. Então, veio ali o Liberdade 2006 com um arquiteto diferente, veio o Marie com uma fachada com uma volumetria também diferenciada, aí depois a gente lança o Nuage com pé direito duplo, o Adágio, que ele é um pouco menos disruptivo, até porque o bairro é mais tradicional e tudo, mas a planta dele é uma planta com eficiência enorme. Então a gente vem com vários produtos entregando coisas diferentes e valores agregados para esses clientes. O que nós temos de novidade para o futuro aqui? Você pode adiantar alguma coisa? Posso adiantar. Sei que vocês não param, né? Não param, e o mercado é muito pujante aqui. Então a gente tem uma questão, inclusive, de concorrência e uma dinâmica do mercado que faz com que toda hora a gente tenha que rever esse plano e ajustar ele, né?
Mas agora, especificamente, ele saiu recentemente com o Casa Alta, é um empreendimento de altíssimo padrão, com a arquiteta Patrícia Anastasiades, Anastasiades Arquitetos, extremamente renovada, e ela trouxe um conceito bem diferente, de um terreno único de 4.000 metros, então aquele é um projeto icônico, esse daí a gente agora está finalizando aí o processo de lançamento dele, e a gente está vindo agora com outro empreendimento comercial. É o primeiro comercial no portfólio da Perplan em Uberlândia, então para isso é um desafio também para a gente, e ao mesmo tempo a gente enxerga que a cidade já começa a ter essa dinâmica, essa possibilidade de variar os empreendimentos. Além dos outros empreendimentos que a gente vai lançar aí, provavelmente esse ano, no começo do próximo ano, que é o empreendimento naquele vetor que a gente comentou da Zona Sul, que concentra o shopping e o Vila Gávea, a gente chama de Vila Gávea. Então a gente vai sair com mais um empreendimento também, com algumas diferenças e algumas questões já novas. E tem o Uberlândia Shopping, que ele fica dentro, a gente chama de Uberlândia Shopping, mas ele é um Vocês estão lá dentro, que né? está praticamente dentro do Uberlândia Shopping. Foi negociado, inclusive, no passado, ali, quando ainda a Alus administrava o shopping, a gente negociou aquela área. E ela é uma área icônica da cidade, todo mundo conhece a área, a gente teve a oportunidade de estabelecer um pé lá. E são projetos para 2, 3 anos para entrega? São projetos aí para 3 anos de entrega. Então, provavelmente a gente lança esse ano e o próximo, e aí vai entregar. E a aceitação foi boa, a publicização foi bacana também. Esses empreendimentos a gente não saiu, o Casa Alta foi uma. O Casa Alta, a aceitação foi sensacional, acima até da nossa expectativa. O mercado conseguiu enxergar tudo isso que a gente vem construindo, né? Ele enxergou e aderiu ao projeto. Exatamente. Acho que é importante reforçar no Casa Alta que são 47 unidades, apartamento de 300 metros, com 2 flex de 537, com uma penthouse de quase 600 metros, e na sua totalidade ainda temos 8 unidades disponíveis. Quer dizer, sucesso em vendas, o consumidor final que comprou, o investidor está super satisfeito. E vem uma novidade, Rafa, que é a antecipação da obra, que geralmente ela é feita 6 meses após o lançamento. Já começamos obras, já fizemos demolição, já gravamos perfis, já foi feito ali um início de obra. Para o consumidor final é excepcional, para a gente também é importante, e a gente consegue ter ali um ritmo considerado na obra e trazer para quem comprou essa garantia e segurança que a Perplan se antecipa aos fatos. Né? Então, e vocês concentram mais investimentos mais aqui na região, Zona Sul e no entorno aqui, Gustavo? é isso. Zona Sul é onde a gente tem bastante land bank, onde temos áreas em processo de desenvolvimento, e a gente está super entusiasmado para esses futuros lançamentos que o Rafael acabou de falar. Então, comercial, quanto ali no A aposta é sempre a gente entende que a cidade já possui outras centralidades, então uma cidade como Uberlândia, ela já comporta outros vetores de crescimento e ela tem essa característica já, então a gente vê a Granja Marileusa muito forte, vê até uma retomada no sentido de regiões mais centrais, uma consolidação ali, ou uma retomada também em bairros como Lídice ou Santa Mônica, e a Zona Sul como um grande carro-chefe do vetor, até porque ela tem muito espaço geográfico para crescer. Né? Então, nesse sentido, a gente caminhou aqui, começou aqui no Altamira, aí a gente vai ali um pouco para a região do shopping, que é uma região um pouco mais nova, e tem outros vetores ali próximos da Zona Sul, como o Parque Sul Caraíba, que é um lançamento novo, que a gente também vai ter lançamento lá. Então a Perplan fica sempre olhando o que é de possibilidade de mercado e a gente tem que enxergar um pouco mais longe para se posicionar melhor. Como que vocês avaliam o desejo, a expectativa desse cliente uberlandense chegar em Uberlândia e falar, cara, nós temos que chegar e atingir esse cara aqui, porque o mineiro é meio desconfiado, né? De tudo, né? Vem empresa de fora, existem muitas cidades que são muito bairristas. Vocês não enfrentaram esse Uberlândia? A gente não enfrentou, porque a gente tentou se posicionar de uma forma com uma relativa humildade, de entender que existem essas diferenças e não impor a nossa cultura, na verdade absorver a cultura local, né, e pegar pessoas que tinham conhecimento. E é para falar de negócio, né? O assunto foi isso. É isso, e vem endossado. Então aí tem um trabalho da equipe do Gustavo aqui nesse sentido, do próprio Gustavo, de conseguir esses endossos e de conversar com a região. Tem uma frase que a gente fala, que quem doutrina o mercado local é o mercado local. Podemos ir de contra ele, muito pelo contrário, a gente tem que ouvir, absorver o máximo de conteúdo e buscar nas nossas estratégias trazer o produto certo, a localização certa, junto com o mercado, para poder fazer e romper essa barreira do bairrismo.
né? É natural, toda cidade Toda cidade tem, né? tem, mas com as pessoas certas, com as condições corretas, a gente consegue, muita estratégia, romper essa barreira. Fizemos isso muito bem feito, mas em contrapartida, a gente entende que a cidade ela tem uma pujança, ela tem ali uma economia muito forte, tem quase 2 milhões de habitantes flutuante aqui, porque é uma cidade polo, e que essa barreira naturalmente ela vem acontecendo naturalmente, e a gente tem aqui um desenvolvimento para poder trazer produtos novos, diferentes, e encantar o berlandense, que é o que ele gosta, né? Sentir ali que está sendo pertencido a um produto que é diferente, que ele busca em outras empreendedoras, e a gente faz, e geralmente a gente discute através de pesquisa e também percepções locais. E aí eu falo a percepção das imóveis aqui, como vocês veem as imobiliárias aqui? São parceiras mesmo, pessoal empenhado mesmo? São parceiras mesmo, são empresas extremamente profissionais. Eu costumo falar que a Uberlândia é diferente nesse ponto, a grande maioria das cidades que a gente tem atuação, tem grandes empresas, grandes players, equipes extremamente profissionais que fazem muita diferença na hora de vender e na hora de desenvolver os nossos produtos, porque tem conhecimento de causa, entende o consumidor final, tem uma percepção de preço, valor e de condição comercial diferente do que a maioria das cidades que a gente tem atuação. Então, a Uberlândia é diferente nesse ponto, assim, positivamente. Quais as tendências aí de futuro para a Perplan? Eu falo de alguns projetos futuros, mas tem além disso ainda, né? De tendências de produtos, além do comercial que estão fazendo pelo dia. Fica sempre antenado a coisas que estão acontecendo em outros mercados e que podem se adaptar. Então, nesse sentido, olhando o Uberlândia, ela é muito receptiva. Então, tudo que é colocado de novidade, ela recebe, é claro que ela tem as características, né, a questão mineira ali e tudo, mas ele recebe com muito mais facilidade. E isso permite que a Perplan até cria ali uma situação para inovar e desafiar e colocar isso para o consumidor. Então a gente vem com algumas coisas hoje que a gente está explorando um pouco, questões de pé direito, questão de castigos mais avançados, questão de até a formatação de como que a gente faz o processo construtivo, isso aí, e tem tentado inovar nesse sentido. E aí os produtos acabam tendo essas características. Às vezes entregar melhor em menos tempo, né? Entrega menor, menos tempo, ou entrega mais eficiente em termos já de características. A gente percebe que os clientes estão começando a ficar muito preocupados com como que é esse caixinho tem uma iluminação adequada, isso aí, como que vai ser a minha questão térmica, ou como que vai ser o custo disso aqui. Então, aquela questão de colocar uma churrasqueira na varanda, que antes era a florzinha, o negócio, a cereja, ele já sabe que isso aí já é passado. Ou é uma commodity, ou você vai entregar e eu não vou usar. Mas o que vai ter mais que vai tornar meu imóvel perene, tanto para quando eu estiver usando, também como um investimento na hora que eu estiver vendendo. Então essas coisas são mais estruturais, são questões já de caixilho, são questões de configuração interna que permite ele, na hora que tiver uma mobilidade familiar, ou ele tiver uma mudança na configuração familiar dele, que permite ele adaptar e aquele imóvel ainda continua servindo e não desvaloriza. Então acho que esses pontos aí são os pontos mais que a gente está tentando atingir. Gustavo, Rafael, o que é o Grupo Perplan? Às vezes você fica ligado na marca Perplan, parte de incorporação. O que mais o grupo possui? Bom, é uma pergunta excelente. Além de incorporadora, né, uma empresa totalmente ligada à incorporação de edifício, ela também é proprietária, sócios, fazem parte da usina Aroeira, aqui em Pascoara. Então, é um polo econômico, é um grupo que atende... Pela solidez, né? Solidez, credibilidade, né, tanto dos acionistas quanto do grupo que trabalha à frente da operação. Então, isso é muito importante para que a história de amor com a cidade de Uberlândia, além com Minas Gerais, é antiga. Porque os sócios já tinham a usina. Não é só a Perplan, tem outros negócios que fazem a diferença aí no que diz respeito à solidez e credibilidade. E a responsabilidade social, né? Geração de emprego, tributos para a cidade, né? Eu acho que vocês vieram e agregaram bastante para a cidade. Isso é muito forte. A gente tem aí, hoje a gente está com 5 canteiros de obra, então o que gera isso aí de emprego e tudo é muito pujante, fora a questão dos acionistas que são acionistas da Aroeira, que também gera muita renda, gera muito emprego. Então tudo isso faz com que a gente tenha um cuidado e um carinho especial pela cidade, sempre atento, né? Por fim, qual que é o grande sonho e objetivo estratégico da Perplan aqui em Uberlândia para os próximos anos?
manter o ciclo que a gente tem mantido aqui, estabelecendo, consolidando. Hoje a gente vai está ultrapassando o segundo ciclo de negócio, então provavelmente a gente vai chegar no terceiro ciclo, completar aí um cenário de uns 10, 15 anos e não ser uma empresa que pisa aqui em Uberlândia, depois que terminado isso sai. Não, é uma empresa que veio para ficar e ela vai se estabelecer aqui. Esse é o grande sonho da Perplan, hoje ser enxergada como uma empresa da cidade, que ela tem pessoas hoje da cidade, hoje parte do nosso corpo de colaboradores já são daqui de Uberlândia. Então a gente começa a se sentir uberlandense, né, e fica mais fácil. Então esse eu acho que é o nosso sonho. Né? Fincar a bandeira e ter perpetuidade, né? É o que a gente sonha e deseja, né? Gustavo, você tem uma consideração final para a gente fazer para o nosso pessoal aí? É agradecer primeiramente a você, Sérgio, a toda a equipe, a assessoria de imprensa, a todos os clientes que, de fato, colocam o seu dinheiro dentro do nosso negócio. Acreditam no negócio, né? Acreditam. Esse é o principal. Os nossos primeiros clientes são os corretores imobiliários que fazem a Precisa aposta. comprar para vender, né? Se eu não isso. comprar, eu não vendo. Eles precisam comprar, conhecer, entender, ir a fundo da empresa e saber quem de fato somos para poder comercializar e colocar o cliente dele no nosso negócio e fazer com que a gente tenha perpetuidade novamente. Então, mais agradecimento mesmo, né, Rafael? Agradecer a cidade que recebeu a gente tão bem. Né? Esses são os principais pontos aí. Eu acho que a gente está sendo muito feliz, está construindo uma história muito feliz aqui na cidade. Quero agradecer a vocês por estar comigo aqui hoje, né? E parabenizar vocês por acreditar na cidade. Uberlândia é uma cidade pujante, que está em constante crescimento. E obrigado por vocês acreditarem na cidade aqui, tá? Então, nós agradecemos. E que venham novos investimentos para cá. Com certeza, estamos aí à disposição para isso e temos muita vontade. E o podcast do Serginho fica por aqui. Até o próximo.